Um irmão crê que não é errado comer qualquer coisa. Outro, porém, que é mais fraco, come somente legumes e verduras. Você está pegando aí? Come somente legumes e verduras. Quem se sente à vontade para comer de tudo, não deve desprezar quem não o faz. E quem não come certos alimentos, não deve condenar quem o faz, pois Deus os aceitou. Os aceitou quem? Tanto quem come e quem não come. E de que Paulo está falando aqui? Então, nesse contexto aqui, muitos irmãos, entendendo que os ídolos nada são, isso são os fortes na fé, porque os fracos na fé que Paulo está falando aqui, é aqueles que têm essa dificuldade. Muitos gentios, ao se converterem, eles iam comer ali da carne, a carne que era vendida no mercado, e muitas das vezes a carne vendida no mercado naquela época vinha dos templos pagãos. Então eram carnes que foram oferecidas a ídolos. Então, para alguns, comer essa carne estava pecando. Igual hoje, tem irmão que, se você usar um perfume de tal marca, é pecado. Então Paulo fala que esses irmãos são irmãos fracos. E já tem aquele outro que entendeu, não, tem que ser os ídolos. Ele crê que ele pode comer de tudo. Afinal de contas, o que é ídolo? Ídolo nem existe, só existe um Deus para nós e Senhor. E se eu dei graça em tudo, a tua vontade eu posso comer. Só que esses irmãos começaram a estar em discussão na igreja. E esse versículo é muito importante, essa passagem para nós hoje, porque é uma reflexão tanto para o fraco na fé e para aquele que já tem um entendimento. Porque Paulo não está aplaudindo nenhum nem outro. Paulo não está aqui validando nem o fraco nem o forte. Paulo está falando aqui sobre um respeitar o outro. E é por isso que é muito importante. Principalmente nós, todos nós temos a tendência, eu vou pôr eu no meio também, todos nós temos a tendência. E às vezes, quando a gente vai descobrindo a nossa liberdade em Cristo Jesus, e a gente vê irmãos que estão presos a tantas besteirinhas, a gente vai que besteira. Mas para aquele irmão, não é besteira. Você está entendendo o que eu quero dizer? Para aquele irmão, a consciência dele está pecando. Então o que Paulo está dizendo aqui? Nenhum julga o outro. Então, tinha irmão que, para evitar de pecar, ele preferia comer só legumes do que comer carne. Não vou comer carne. Essas carnes são sacrificadas a ídolo. Eu prefiro comer só legumes para me santificar. Por que Paulo fala que esse irmão ele é fraco? Porque ele ainda acredita que ele precisa performar, ter uma performance, ter um desempenho para agradar a Deus. Ele ainda acredita que ele fazer ou não fazer, que faz dele aceito diante de Deus. Comer ou não comer, que faz dele aceito diante de Deus. Agora, por que é importante o contexto? Primeiro, só havia uma denominação, não tinha várias, só tinha ali a igreja de Roma. Segundo, questão da época. Muito importante entender isso. Outra, a forma de reunião deles era muito diferente das nossas de hoje. As ceias, por exemplo, tinha comida, janta de verdade. Estava falando de janta, cada um trazia de casa coisa para comer. Vamos lá que nós vamos entender o texto agora. Quando Paulo vai falar da ceia lá, ele fala, cada um, quando trazer, né, o seu alimento, que juntar com a janta, espere um pelo outro, era uma janta. Então nessa janta, nesses encontros, eles se encontravam em casa, nessa comunhão na hora de comer, quem acreditava que devia comer carne, podia comer à vontade, levava a sua carne. E quem acreditava que não, só queria comer legumes. E aí levantava-se a discussão, mas eu só não ia ter liberdade para comer minha carne. Ah, mas não, você está entendendo? Então, nesse contexto de comunidade, de pessoas que ainda estavam ali crescendo juntos, gentios, judeus, que mais na frente Paulo fala? Se comer carne aqui está escandalizando meu irmão, então é melhor não comer essa carne aqui nunca mais. Está falando da reunião. Ele não está falando que agora, nunca mais eu comer carne na minha vida, porque isso agora escandaliza o meu irmão. E se a gente pegar isso no contexto de hoje, de várias denominações, eu vou ter que parar de usar o WhatsApp, porque tem irmão que o WhatsApp é pecado. Eu não vou... A inteligência artificial, então, tem gente aí que já denomina, é o demônio. Há quem acha, não, Natal é com a família. Não sei onde está isso na Bíblia, mas parece que está. Há quem fala, Natal é onde quiser estar. Nem você que gosta de passar Natal com a família, julgue quem gosta de passar sozinho. E nem quem gosta de passar sozinho, julgue quem gosta de estar com a família. Há quem acha que para ser um ano abençoado eu tenho que estar lá de joelho na meia-noite do dia 31. Há quem acha que fala assim, eu já sou de Jesus. Se eu passar virado o ano dormindo, se eu tiver em uma festa, eu sou dele. E o meu ano é abençoado, porque eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo é, você que é forte, que já entendeu o Evangelho na sua simplicidade, entendeu a sua liberdade em Cristo Jesus, porém não para a libertinagem, não para levar os outros ao tombo,
Mas você sabe que é livre, que todos os dias são do Senhor, porque você tem condição de comer legumes com ele. Porque você entendeu. Mas ele não tem condição de comer carne com você. Por isso que a alerta é para o forte. Você está entendendo o que eu quero dizer? Esse irmão fraco aqui, não é aquele irmão que congrega na igreja X, que faz o que o pastor manda, mas por trás faz outra coisa, não. Esse irmão não é fraco, não. Esse irmão é simplesmente uma farsa. O irmão fraco é aquele que realmente acredita que é assim. E lá na igreja, ou aonde ele estiver, ele é daquele jeito. Esse que é o irmão que está ainda na fraqueza da fé. O outro é porque ele aprendeu que ele tem que obedecer ao líder. É fraco, mas um outro tipo de fraqueza. O que Paulo está falando aqui é aquele irmão que converteu ali e fica ali sem saber. Então não discuta com esse irmão. Não queira enfiar a goela abaixo dele. Deixa ele aprendendo o evangelho ali. Deixa ele servindo a Jesus ali no passo dele. Agora, que esse irmão também não te julgue. Porque quem somos nós para julgar os servos de outra pessoa? Quem sou eu para julgar o irmãozinho que está lá, que talvez para mim é um religioso lá na sua religiosidade, lá, mas com o coração firme em Jesus? Se ele não é meu servo, ele é servo de Jesus. Quem sou eu para julgar aquele irmão que, não, aquele negócio de crente, não. Quem sou eu? Eu não estou ali para ser juiz. Paulo fala assim, Deus os aprovou. Essa é a questão. Deus os aprovou. Quem é você para reprovar se Deus os aprovou? Então esse é um aprendizado muito forte, principalmente para nós. Também. Principalmente para nós que pregamos a liberdade em Cristo Jesus. E a gente vai encontrando cada vez mais pessoas que às vezes não entendem o que pregamos. E que nós possamos respeitar a fraqueza desses irmãos. Não tentar persuadi-lo a nada. Se morremos, é para honrar o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. O que ele quer dizer com isso? Quem acha que aquele dia é especial, faz para honrar o Senhor. Quem acha que todo dia é igual, faz para honrar o Senhor. Ou não vivemos para nós mesmos, mas para honrar o Senhor. Ou seja, a motivação. Aqui que pega. A motivação daquilo que eu faço, ela é mais importante do que o que eu faço. Porque ele julgará as motivações dos corações. Mais do que pode ou não pode está a motivação. Qual a motivação que eu estou fazendo isso? Paulo fala que todo mundo veja como vocês são amáveis. Isso ninguém quer. A Bíblia seja amável. Que todos conheçam a moderação de vocês. Uma responsabilidade que a gente tem como cristão é muito maior. Tem uma passagem do Homem-Aranha que eu gosto muito, sempre cito ela. Com grandes poderes, maiores responsabilidades, Peter. Então é o forte que tem mais responsabilidade sobre o fraco, não é o fraco sobre o forte. Quanto mais você entendeu da liberdade em Cristo, viva ela. Mas que isso não seja tropeço para o seu irmão. Eu não estou falando sobre agradar, porque isso é impossível, eu te falei. Estou falando isso no dia a dia. Agora na vida, hoje nós temos milhões e milhares de denominações, é impossível. Mas o contexto que você tiver inserido, uma festa de família, um aniversário de família, às vezes é interessante você abrir mão de uma certa liberdade, por respeito ao irmão mais fraco. A festa de família que está ali, a família. Agora, isso não significa, Paulo não está validando, agora minha vida agora é pautada pelo irmão fraco. Não é isso que ele está fazendo também. E finalizando o que Paulo diz, ninguém julgue um ao outro. Porque Deus os aprovou. Tanto o que está fraco, que ainda não entendeu, quanto o que entendeu. Tanto que entendeu a graça, como aquele que ainda não entendeu e acha que tem que pagar pela sua salvação.